Boa noite, meus amigos. Estamos mais uma vez reunidos aqui para a nona edição do nosso bate-papo semanal. Infelizmente, dessa vez, o nosso guerreiro Rodrigo não vai estar presente, né? Vida de professor não é fácil, mesmo em época de pandemia, trabalha e trabalha muito. Então, hoje ele tirou o dia para um relax, mas eu sigo em excelente companhia com meu amigo Cleveland e meu amigo Victor, que, para não quebrar a tradição, começa o nosso bate-papo nos trazendo os últimos e mais irritantes números do Covid. E aí, Vitão? Vamos lá. Agora vou aproveitar que eu estou no laptop, vou compartilhar uma tela, se o Cleveland puder me habilitar aqui. Claro. Ah, excelente. Vamos lá. Aliás, Vitão, enquanto vai compartilhando a tela, parabéns, hein? Ficou muito legal aquele dashboard que vocês fizeram. Olha, sensacional, ficou bacana. Ficou legal, mesmo. Tem filminho e tudo. É que eu não consigo compartilhar ele aqui, já tentei e não consegui. Mas ficou muito legal. De toda forma, parabéns. Para quem não sabe, o Victor Loyola compartilha aí regularmente no seu mural no Facebook um acompanhamento diário sobre o Covid, um trabalho que só foi ficando cada vez melhor e agora, inclusive, ele em parceria com um amigo criaram um dashboard muito interessante. Manda ver aí, Vitão. Fale dos números do Covid. Bom, mudou muito, né? Aquele platô irritante. A gente fica lá com 5 óbitos por milhão por dia, transitando lá com 1.000 óbitos por dia de média móvel, há quase 2 meses nisso. Agora, a nossa curva é um composto de 27 curvas diferentes, são os estados em diferentes estágios, né? E aqui essa tabela, ela mostra bem isso. Então, eu só vou fazer esse comentário mostrando essa tabela. Aqui eu estou dispondo do maior para o menor, em termos de severidade, então, do mais afetado para o menos afetado. Ceará, com quase 800 óbitos por milhão acumulado, vai superar a Bélgica, que é o pior país do mundo nesse quesito, em 2 ou 3 dias, e o Mato Grosso do Sul com 89 somente. É uma diferença de magnitude em termos de severidade num mesmo país 10 vezes, né? Muito grande. Você vê que nós temos estados aqui que já romperam a barreira dos 600, que é um número bem ruim, é um número que a maioria dos países europeus já meio que estancou a pandemia por aí. Esses estados, eles têm hoje, e aqui é a média de óbitos diário por milhão, sempre por milhão. Hoje, há 7 dias, há 15 dias, há 30 dias e há 60 dias. Então, você veja que esses estados sofreram muito, todos eles já passaram com a experiência de chegar a 13, 14 óbitos por milhão por dia, que é um indicador muito alto do Brasil, está em 5. Então, esses estados todos que sofreram muito, via de regra, têm caído. Aqui a variação da média de hoje contra o período que eu falei, 7, 15, 30, 60 dias. Você vê que essa região em verde representa a queda. Então, muitos desses estados já estão caindo há 2 meses, né? Essa área esverdeada está subindo nesse lado aqui. Então, quanto mais verde, melhor, né? Há umas 2 semanas, esse gráfico era bem mais avermelhado. Vermelho quer dizer que está subindo, que é o que acontece com os estados menos afetados, esses em verde aqui. Eles partem de um patamar de óbitos ainda baixo, né? Todos eles abaixo da média nacional. E mesmo abaixo desses que estão caindo, pega o Amazonas, está com 3,65, o Rio Grande do Sul está com 3,63, ou seja, o bicho está pegando o Rio Grande do Sul em termos, né? O Amazonas com 3,65 considera que está livre da doença. A diferença é que esse desce a ladeira e esse sobe. Mas mesmo aqui nesses estados menos afetados, você já começa a ver alguns quadros de estabilização e de, quem sabe, até uma pequena queda. Isso aqui há uma semana estava tudo vermelho. Então, de alguma maneira, a pandemia vai progredindo, o consolidado das equações dá zero, assim, a gente acaba, quem mais sobe versus a semana anterior, contrapor com quem cai, no final a gente fica tudo na mesma, é o que tem acontecido, hoje parece que foi um dia bom, mas a curva do Brasil ela é fictícia, ela é um consolidado de 27 curvas, se a gente falar aqui hoje que o Brasil está caindo, não vai aliviar nada para quem está subindo aqui,
né? Não é uma notícia de relevância. Falar, o Brasil está caindo, mas nós estamos subindo. Eu falei, como também não aliviava nada o cara do Amazonas do Pará, há 2 meses, dizer que tinha lugares do Brasil que não tinha pandemia. Eles estavam experimentando. Então, são 27 pandemias. Quando São Paulo, que também já chega a 439 óbitos por milhão, sendo que a capital já está chegando a 700, que é um indicador bem alto. Quando São Paulo começar a cair, a curva do Brasil provavelmente embica para baixo, mas, de novo, são 27 curvas, tá? E esse pessoal aqui está mais próximo do fim. Esse aqui, esse pessoal ainda tem chão. Mas vai passar, uma hora vai passar essa tranqueira. Então, Ô, Vitor, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você que tem se informado tanto aí, né, ainda que fique na parte dos números, você já tem alguma desconfiança ou atribui intuitivamente algum aspecto em particular? Por que existem situações tão distintas assim? Já tem alguma coisa que pudesse nos apontar uma direção? Porque por que dentro desses estados existem tantas diferenças, tantas discrepâncias? é uma boa pergunta. Mesmo dentro dos países, né? Então, você vê a Itália, 600 óbitos por milhão. A Lombardia teve 1.600. Então, alguém teve bem menos, né? Sim. Você tem esses contrastes. E aí você pode falar assim, pô, que o vírus não chegou lá no outro lugar. Se chegar, vai causar o mesmo estrago. Essa é uma tese. A outra tese é que não. Você tem um pessoal que é mais imune por N razões. Aí tem gente que fala da imunidade cruzada, tem gente que fala que tem aquela teoria do tipo sanguíneo, tem a teoria da imunidade genética. Hoje apareceu a do Não tem cabelo uma também, né? explicação. Do cabelo, o pessoal que não tem cabelo está imune. Não, o pessoal que não tem Ah, cabelo tem mais probabilidade. Apareceu até essa hoje. Tem um essa? estudo, não Puta, sei que aonde. azar, bicho. Pois é. Ainda bem que eu comecei a deixar meu cabelo crescer de novo. Mas, enfim, não tem uma. Não tem nada conclusivo ainda. Agora, se tem uma tese que fala assim, se o vírus tinha muita gente especializada em biologia e tal, que fala, vai terminar todo mundo meio parecido, porque ele vai pegar todo mundo igual. Não é o que tem acontecido. Você vê situações distintas em que alguns lugares tem um Isso. impacto maior. Aí você tem aspectos culturais e como que o distanciamento é tratado, né? Porque uma coisa é certa, se você ganha tempo de tal modo que ou que o vírus enfraquece ou que venha uma vacina, aí óbvio que você vai ser menos impactado. Então, Sim. populações que tenham mais facilidade de se adaptar à questão do distanciamento também vão ter, Ou seja, então a questão da densidade demográfica muito provavelmente é um com fator certeza. determinante. Quantidade de pessoas que moram em casa com mais gente, né? Porque então tem todas essas variações, são N fatores que podem interferir. Eu não saberia dizer, por exemplo, que se esses estados que estão aqui pouco afetados vão subir numa mesma proporção que os mais afetados. Eu acho que não. Mas é um achismo só. Será que então o Rio Grande do Sul vai chegar a bater 600 daqui a 3 meses? Eu acho que não. Eu acho que ele termina esse ciclo mais baixo que os demais. Entendi. Agora, depois vamos explicar por quê, né? Isso eu estou achando. Como na Itália e em outros lugares houve uma disparidade muito grande da letalidade, eu imagino que isso vai acontecer por aqui também. Perdão, pode falar, Cleveland. Não, só para complementar, na realidade a gente só vai saber alguma coisa depois que acabar a pandemia, né? Que aí você vai ter todos os dados mostrando tudo o que aconteceu. Ô, Vitor, ainda tomando uma carona aqui, tentando me aproveitar de você, olhando aqui e acolá, não sei se é impressão minha ou não, durante algum tempo da pandemia, o lockdown era praticamente uma unanimidade. Tem que fazer o lockdown, lockdown, lockdown. E eu percebo cada vez mais aumentar o número de publicações ou de pessoas que defendem a tese, dizendo que sequer é possível afirmar de fato que o lockdown tem um efeito, ou pelo menos dá para dizer que cada vez mais existem vozes dissonantes, cresce o volume de gente que apontam aí
alguns motivos, né, para dizer que realmente a questão do lockdown não é algo que se possa ter como definitivo. De tudo que você tem acompanhado e lido aí, qual é a sua impressão? Olha só, o que eu acho que dá para dizer sem medo de errar é que o lockdown no curto prazo, obviamente que ele Desacelera. alivia o número de óbitos. Então, quando você compara a Suécia com os seus vizinhos, que foram muito rigorosos no lockdown vis-à-vis a Suécia, que ficou aberta, ela tem uma taxa de óbitos 6, 7 vezes mais alta. Então, assim, aí não tem muito o que discutir. No período em questão, uma comparação entre similares, ela ficou muito pior. Só que, assim, quando você olha para a Suécia e compara com os piores europeus, tipo Itália, Espanha, Bélgica, Reino Unido, ela ficou melhor. Então, assim, ela ficou pior, é verdade, mas não tão pior assim. E lá na Suécia já acabou também, tanto quanto em outros lugares. Se for olhar, acabou. Está resolvido o problema, tanto quanto Espanha, Itália e tal. Então, nesse momento, na Europa, todos são Suécia, porque todos estão tão abertos quanto a Suécia. E a Suécia terminou essa conversa toda, não tão bem quanto, em termos de óbitos, não tão bem quanto a Dinamarca, mas não tão mal quanto o Reino Unido, quanto a Bélgica, etc. Do ponto de vista econômico, ela preservou a sua economia de maneira muito mais consistente que os demais. Também não dá para ter a leitura do que vai ser isso. Acho que aí, daqui a 12 meses, vamos ver como se comporta Suécia e os demais na economia e como se comportam os óbitos, porque também tem estudos que dizem que 80% dos óbitos causados pelo Covid iriam acontecer de qualquer jeito nos próximos 12 meses. Quer dizer, é possível que nos próximos 12 meses esses outros países que tiveram um ritmo menos acelerado de mortes continuem tendo talvez um número baixo de mortes, mas esse baixo sendo maior que o da Suécia, de tal forma que ao final a gente chegue mais ou menos parametrizado e tenha sido apenas uma escolha. Vamos apanhar de uma vez ou vamos apanhar aos poucos? É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. É possível que seja isso mesmo. E olha, a questão toda é o seguinte: a Suécia não colapsou o sistema. Então, o problema está mais na colapsar o sistema e não Que foi o que colapsar o aconteceu, sistema. que foi o que aconteceu na Itália, né? Na Foi o que aconteceu Itália, na Itália. Então, realmente. a Suécia gerenciou essa situação de tal maneira que conseguiu manter o sistema ok, sem colapsar. Todos que ficaram doentes foram atendidos. Então, assim, me parece um propósito fair, justo, né? E aí eu acho que, assim, é ótimo que tem esse contraponto, né? Porque ela foi uma voz dissonante na sabedoria coletiva, não tomou e manteve-se firme. E se você olhar o perfil dos jovens da Suécia, são de uma faixa etária muito alta. Tá? Então, assim, nós vamos aprender isso depois, né? Foi Mas um. eu muito a decisão da Suécia. Não sei se ela seria aplicável no Brasil, por questões culturais, porque assim, Somos latinos. o sueco recebeu a instrução: olha, distanciamento social, sem aglomeração de mais de 50, vamos fazer isso. Se quiser trabalhar de casa, trabalha, se não quiser, vai para. Mas, olha, distanciamento. Para eles é muito mais fácil. Aqui, eu acho que uma conversa dessa meio, O Ziriguidum. meio tranquila não ia dar em nada. Eu acho que não ia ser uma desgraça. Acho que ninguém ia cumprir. Mas E de uma certa forma também até mesmo um certo pragmatismo, né? Porque ainda que talvez não de forma assumida, talvez tenha sido um trade-off, né? A gente sacrifica aqui uma parcela da população com menor expectativa de vida em detrimento do resto da população que vai ser preservada através de uma saúde econômica mais utilitarista, né? robusta. Uma Exatamente. visão utilitarista. Exatamente. Agora, nós hoje aqui, por exemplo, em São Paulo, a gente está meio que Suécia já. Porque nós fizemos esse relaxamento ainda com níveis altos de óbitos. Então, nós estamos meio que nisso, porque nós não estamos mais confinados, estritamente confinados. É verdade. Ô, Cleveland, eu te interrompi. Você ia falar alguma coisa, me perdoe. Não interrompeu, não. Tô ouvindo só. Ah, ok. Então, assim, em São Paulo não deteriorou. Capital não deteriorou, estamos lá. Então, assim, eu acho que esse exagero do fique em casa, acho que passou dos limites, sabe? Na minha opinião. Eu fui favorável ao confinamento no começo e tudo mais, mas depois eu acho que também considero que,
putz, a situação da Suécia não seria replicável, mas depois de um tempo, com todos já cientes da gravidade e dos perigos da doença, acho que você exercer o distanciamento social já é bastante razoável. Está todo mundo usando máscara, enfim, Sim. eu acho que dá para gerir desse jeito. Bom, é isso aí. Vamos seguir em frente aqui com o nosso bate-papo, né? Já falamos aí do Covid, vamos falar aí, começar falando do assunto da semana, que foi a questão da apresentação por parte do governo da primeira fase da reforma tributária. Existem ainda duas PECs, né? Uma tramitando na Câmara, outra no Congresso. Está fácil de entender a reforma tributária, né? Disseram que a coisa ia facilitar, mas nós temos aí um trambolhão acontecendo ao mesmo tempo. Acho que pelo menos essa altura do campeonato, se a gente conseguir falar alguma coisa sobre essa primeira fase, eu acho que já vai ser um grande avanço. Eu, apesar de estar atuando no mercado financeiro, longe de mim de me colocar na condição de um especialista, mas falando eu acompanhei a apresentação da equipe do Ministério da Economia, e a sensação que eu tive ali é que pelo menos nessa primeira fase tinha alguns parâmetros que me pareceram razoáveis ali, a questão da equidade, a questão de você diminuir o número de impostos, uma complexidade, né, de você tentar desburocratizar isso um pouco, né, criar uma alíquota única. Claro que ao criar uma alíquota única, se ela é única, ela vai equalizar, vai ter alguém que vai pagar menos e vai ter alguém que vai pagar mais. O governo tem a promessa de que a carga tributária não irá aumentar. Também não vamos ser ingênuos de imaginar que exista alguma chance de diminuir, né? Porque nós estamos no Brasil, afinal de contas, e ainda mais nesse cenário. Eu queria compartilhar com vocês qual é a primeira impressão que vocês têm dessa primeira fase aí da reforma. Podemos começar com o meu amigo Cleveland, que eu sempre coloco nas roubadas? Obrigado, hein? Coincidentemente, Marcelo, eu escrevi um artigo na terça-feira que saiu hoje sobre a reforma tributária, tá? Pô, eu não tive como ver, mas eu quero ler assim que acabar o nosso bate-papo aqui. Estava esperando por ele. Mas diga aí. O que eu Dá trato, spoiler. O que eu trato nesse assunto é algo que a gente já vem conversando aqui, né? Eu, particularmente, eu sou muito cético com relação ao que pode vir pela frente. E um pouco que eu falo no artigo, eu comento, inclusive, que eu acho que tem uma questão prévia que a gente ainda não resolveu. Que estado a gente quer? Porque mais estado implica mais imposto por questões econômicas, implica mais ineficiência, menos renda, menos possibilidades de geração de emprego na economia, inclusive. Mas eu acho que tem uma questão básica. Dado que a gente decidiu fazer essa reforma tributária, a gente precisaria olhar os princípios que deveriam nortear. Fundamentalmente, a gente está falando de neutralidade. Os impostos deveriam ser neutros no sentido de não criar distorções entre preços relativos muito diferentes e distorções entre setores, implicando até problemas concorrenciais. O segundo, que eu acho que é equidade, e aí a equidade, eu acho que uma questão chave é você calibrar menos no imposto sobre o consumo e mais no imposto sobre a renda. Não tem como você ter equidade sem fazer isso. O terceiro aspecto que é fundamental a gente pensar também é o aspecto de simplicidade. Tá? Então, o imposto deveria ser simples. Tem um quarto aspecto que tem a ver com progressividade, que te leva um pouco à equidade, tem muito a ver com o imposto sobre a renda. Dito isso, qual que é a minha preocupação com relação ao que a gente viu? E eu cheguei a ver a apresentação do pessoal do governo. Essa divisão em 3 fases, ela começa com uma calibração muito pesada para a área de serviços. E se a gente começa a olhar serviços e comércios, é onde você tem a menor margem de lucro. E quando você passa um imposto que hoje está na faixa de 4% para 12%, você está falando em aumentar 8%. Aí eu escutei da menina da Receita falando, da Receita não, do Tesouro falando o seguinte: mas isso pode ser repassado vai ser repassado para o consumidor. Não é bem assim. O repasse não é automático, as pessoas têm uma ideia totalmente errada disso. Isso vai depender muito do poder de mercado dessas empresas, vai depender muito do que a gente chama de elasticidade de preço da demanda.
Então, você pode até conseguir repassar uma parte, mas a outra você não consegue. Qual é a implicação disso? A implicação é que você pode ter muita empresa que não vai sobreviver ou muita empresa que pode ir para ilegalidade, que você vai ter um efeito contrário do que você gostaria. Então, você está elevando um imposto que é muito pesado numa ponta em que as empresas já têm uma margem muito pequena. Então, esse é um dos problemas que eu enxergo aí. A segunda coisa de fato, a indústria precisava ser desonerada, mas desonerar a indústria e sobrecarregar a parte de serviços é complicado. A indústria, ela tem como compensar. Obviamente, ao longo da cadeia, ela consegue compensar. Só que serviços, por exemplo, não consegue. Então, a hora que você joga para 12%, e se você somar outros impostos que você tem ainda pela frente, você vai chegar num ponto que é inviável. Chega a ser inviável, você vai sobretaxar 70% da economia. Então, eu acho que tem que ter uma calibração melhor nessa discussão. Eu acho que não dá mais para ficar do jeito que estava, mas você tem que ter uma calibração melhor com relação a isso. Se vocês pararem para pensar, a segunda fase é uma fase também de aumento de imposto. Você vai começar a taxar dividendos. Então, ok, você quer taxar dividendos, tem uma discussão sobre a eficiência disso, o tipo de distorção que você pode causar e tudo mais, mas é mais algo que você vai começar a sobretaxar serviços. Uma dúvida. Posso abrir um parênteses aí, né? Claro. Só para encaixar seu raciocínio? Na questão do dividendos, eu lembro do ministro Paulo Guedes ter dito, né, que cobrar sobre dividendos seria seguir mais ou menos um modelo que é adotado na maioria dos países, mas que a contrapartida disso seria você desonerar ali a carga tributária das empresas. Então, você vai estar gerando mais lucro, aumentando a capacidade da empresa e quem estaria pagando é o acionista. É isso aí mesmo? Como que você vê isso na linha do que você vem argumentando? Vamos lá, não é bem assim. Você tem um pouco de problemas com relação a você taxar a parte de distribuição de dividendos. Primeiro que você já tem uma taxação. Aí você vai criar uma segunda taxação para que o cara não tire dinheiro da empresa. Mas quem garante que o cara não tirar dinheiro da empresa é eficiente? Porque o cara pode tirar esse dinheiro da empresa e alocar em outros investimentos que sejam mais eficientes do que deixar esse dinheiro na empresa. Você pode até, no limite, criar uma situação que as pessoas passem a comprar coisas dentro da empresa, coisas pessoais dentro da empresa. Então, você vai ter todo quanto é tipo de coisa. Então, você está criando uma distorção a mais. Dependendo do nível que você calibre isso, você vai criar mais uma distorção. Eu não sou contra taxar dividendos, desde que você não ache que uma empresa transferir recursos da empresa para o seu acionista é a mesma coisa, deveria ser o mesmo nível de imposto do que uma pessoa que tem imposto de renda retido na frente. Primeiro porque o acionista está correndo risco, né? Então, se você começa a verificar o imposto sobre empresa, o imposto sobre dividendos, e ainda entra a terceira fase como um imposto, sei lá sobre o quê, que é uma CPMF disfarçada, o cara começa a pensar, fala o seguinte, para que eu vou ter um negócio? Para que eu vou gerar emprego? Para que eu vou levar isso à frente? É melhor eu procurar emprego. O problema é que se todo mundo sair procurando emprego, você não gera emprego. Então, essa é uma questão fundamental. E eu entendo que o Paulo Guedes está falando, olha, precisamos desonerar a folha de pagamento, mas você vai desonerar criando um imposto que é o imposto mais regressivo possível. Você vai começar a taxar o quê? Operações financeiras, comércio eletrônico e assim por diante. De novo, a gente está caminhando para um modelo que é um modelo que a gente precisa tomar muito cuidado para não criar um nível de equidade muito baixo, o nível de eficiência tributária muito baixo, e você precisa tomar um pouco mais de cuidado também para você não desincentivar investimento produtivo. Então, eu tenho muito medo do que vai sair daí. Talvez um pouco menos medo, porque eu acho que isso não passa no Congresso. Eu acho que o Congresso vai acabar mexendo muito do que está lá. Agora, uma coisa não tenho dúvida, a reforma tributária deve ser feita. Agora, tem que ser uma reforma total que observe os princípios que a gente falou aqui.
Então quer dizer, na verdade, se você não seria contra o imposto sobre dividendo, mas e essa ideia do Paulo Guedes de diminuir o imposto sobre o lucro, né, sobre a atividade da empresa de tal forma que compense esse imposto de dividendo, fazer as empresas ficarem mais capitalizadas, mais robustas. Será que isso vai de fato acontecer? Diminuir? Porque, pelo que eu entendi, a ideia é você diminuir o imposto sobre o lucro, né, de tal forma que a empresa gere mais lucro com menos imposto, e desse lucro, quando ele é transmitido para o acionista via dividendos, aí sim você taxar. Daí talvez até uma alíquota maior, quem sabe. Vamos lá, vamos por partes. Eu não sei exatamente o que vai ser proposto, porque ele não fala. Ele tá jogando... eu acho que eu cheguei a ver alguma coisa nessa linha aí, mas é verdade, como você disse, nada concretamente. Pois é, então você não sabe o que vai sair daí. A gente estava falando em unificação de imposto e tudo mais, e de repente não é uma unificação de imposto, é uma unificação de imposto com um aumento claríssimo de carga tributária. Eu não tenho dúvida que isso vai acontecer. As empresas que sobreviverem vão pagar muito mais imposto. A unificação com 12% não tem como você não ter aumento de carga tributária. E não é pouco aumento de carga tributária. Eu acho que pode ser muito aumento de carga tributária aí. Tá? E aí, Vitor, qual que é a sua primeira impressão do que já se ventilou aí da reforma? Quase nada a acrescentar depois da aula do Cleveland. Eu só acho que vai ser muito difícil sair algo relevante dessa reforma, porque há muitos interesses divergentes, né? O Brasil é um país com uma carga tributária já muito alta. Então, assim, você está exprimido, você vai aumentar, então você parte para você não pode aumentar, se você não pode aumentar, você vai ter que tirar de uma parte para dar para outra. E aí, pronto, aí vai virar aquele barata voa, porque quem vai ser prejudicado vai gritar, e no final, de repente, essa reforma vira um cisco. E olha, não é nem demérito do governo, porque, afinal de contas, ninguém fez essa reforma em... Posso dar só um depoimento? Né? Isso não aconteceu. Ninguém fez. Agora, eu acho que, do ponto de vista prático, é a mais difícil para ser realizada. E acho que, de tantos interesses divergentes, talvez saia aí, a montanha talvez vá parir um belo de um ratinho bem pequenininho e não ficar com mais do mesmo. Posso dar um depoimento, Vitor? Por favor. Eu fui para Brasília em 99. Eu fui exatamente para trabalhar na discussão da reforma tributária em 1999. Nossa, e lá para cá, quantos anos passaram? Então, para você entender o quão difícil é o que eu falo no meu artigo também, não é fácil. Tem muito interesse envolvido e vai ter ganhador e perdedor. A questão é como é que se equilibra esse jogo. Eu tenho duas impressões aqui para dar uma arrematada. Primeiro, ensinamento de Maquiavel, né? O bem a gente faz aos poucos, né? Mas o mal de uma vez. Então eu tenho a sensação que, assim, por mais que seja complexo, eu acho que o governo deveria. É uma primeira impressão. Posso estar enganado, pode ser que alguém me apresente argumentos em direção contrária, mas eu acho que tinha que ser o pacotão, sabe? Acho que tinha que ser tudo anunciado. Eu acho que criar essas lacunas entre uma fase e outra, eu acho que isso gera um debate, um desgaste. Não que não seja um assunto que mereça ser debatido, mas acho que o governo tinha que entregar ali. É isso aqui. Vamos fazer aqui 12 horas de entrevista coletiva. Vê como foi a reforma da Previdência. Entrega tudo isso aqui, entrega lá para o Congresso, se coloca à disposição do Congresso, vai, debate, é da democracia mesmo, o Congresso é a sociedade representada, é a palavra final. Essa é a primeira coisa. E eu tenho, talvez, uma impressão que, assim, eu acho que é muito ruim você exigir da sociedade uma reforma que, inevitavelmente, se você tentar equalizar alguma coisa, quer dizer que alguém vai ter que pagar mais em detrimento de alguém que vai pagar menos. Então, vai ter uma contrariedade ali. E é como o Cleveland falou, eu acho que, a meu ver, existe aí uma inversão de pauta. Porque eu acho que se você propusesse uma reforma administrativa que mostrasse que o Estado vai estar fazendo a parte dele, vai estar sinalizando, vai estar encolhendo, que nós vamos estar revendo essa questão, por exemplo, hoje mesmo aqui no nosso grupo, no nosso bate-papo, foi o Rodrigo, que não está aqui com a gente, compartilhou, ou foi o Rodrigo, ou foi o Cleveland, não lembro bem ao certo, as principais atividades profissionais, quais são as melhores remunerações, e sei lá, das 20 melhores, talvez 15, 16 ou mais, eram funções ligadas ao Estado. Isso. E ali
sequer estava sendo considerados penduricários que a gente sabe que existem. Então, eu acho que tinha que ter começado pelo governo esse exemplo. Queremos diminuir, queremos encolher. Talvez a gente devesse, inclusive, ser mais incisivo na questão das privatizações, porque eu acho que se o governo apresenta para a sociedade um projeto claro, concreto, de reforma administrativa, de diminuir seu tamanho, se apresenta quais vão ser as privatizações, eu acho que você ganha muito mais cacife político para exigir da sociedade o eventual sacrifício que uma reforma, o desconforto inicial em busca de um sistema mais justo e mais eficiente vai exigir. Então, não sei, eu tenho a sensação de que teve uma inversão de pauta e, além dessa inversão de pauta, a condução como está sendo feita, talvez, a meu ver, posso estar sendo pretensioso em colocar essa crítica, mas eu acho que deveria ter sido numa paulada só. Não sei o que vocês têm, qual é a impressão de vocês em relação a isso. Eu concordo integralmente com você, Marcelo, no sentido de que deveria ser de uma vez só. Porque se for de uma vez só, você consegue enxergar coerência, completude ou não. Então você consegue fazer uma análise maior. Do jeito que veio, o susto é grande. É óbvio que o setor de serviço já está em Brasília batendo na porta de tudo quanto é político. E é óbvio que, do jeito que está, isso não passa. É você criar uma fricção desnecessária. Se você desse o pacote todo, você daria algum alento, pelo menos, para os perdedores desse jogo. Será que o Paulo Guedes é malandro o suficiente como bom operador, apregoou 12 para enfiar 10? 10 é muito ainda, Marcelo. 10 é muito. Não, 5. Quando a gente olha os Estados Unidos é 7, se eu não me engano, né? Eu acho que o IVA lá é 7%. Depende muito. É por estado, né? Por estado. Mas tem grosso 7, modo, acho tem que é 11. Bom, vamos avançar aqui um pouquinho no nosso bate-papo, que é o seguinte, até ver aqui Bom, passamos da reforma tributária, vamos falar, e saiu mensalmente, a XP publica uma pesquisa em que ela fala sobre vários temas, e eu queria aqui fazer um pequeno resumo aí dos principais itens e queria colher as impressões de vocês. Em relação à aprovação do Bolsonaro, né, teve um aumento, ele voltou aí a trabalhar para cima dos 30%, a reprovação caiu dos 45% que estava antes. Hoje aumentou a percepção de diminuição da corrupção, né? Aumentou sensivelmente a percepção de que o pior da pandemia já passou, né? A percepção também em relação à melhora da economia aumentou de 29% para 33%. Nós havíamos falado, né, da fase paz e amor, o que talvez ensejasse até emendar a pergunta, né? Poxa vida, será que essa melhora do Bolsonaro é porque ele está se mantendo mais retraído, para não dizer que ele calou a boca? Mas, na mesma pesquisa, aponta que 50% das pessoas ainda não perceberam a fase paz e amor do Bolsonaro. E, por fim, tem uma coisa que me chamou muita atenção, que é o seguinte, em relação ao Queiroz. Eu diria que o Queiroz, assim, ao longo do tempo, desde o começo, é o grande tendão de Aquiles, né, do Bolsonaro, né? Os seus opositores mais ferrenhos, né, lançaram até o slogan, cadê o Queiroz? E sempre isso gera muito, um ponto de ataque no presidente. Mas olha que interessante o que a pesquisa detectou. Quando se fala em Queiroz, 61% das pessoas associam ele ao Flávio Bolsonaro. E apenas 8% das pessoas associam ao Jair Bolsonaro. As demais não criam nenhum tipo de associação. E 54% das pessoas entendem que a questão do Queiroz não afetará o Jair Bolsonaro. Esse número aqui me pareceu assim, bastante interessante, que apenas 8%... Se a gente imaginar que o eleitorado brasileiro está dividido entre 55 e 45, de acordo com a última eleição, eu imaginava que essa associação com o Queiroz fosse muito maior do que aponta a pesquisa, né? Considerando aí que a pesquisa tenha capturado corretamente. Eu queria a impressão de vocês aí sobre esses dados. O Bolsonaro ficar mais na dele ajuda, a economia melhorar ajuda, o pior já passou e agora ele vai nadar de braçada. O que vocês acham? Começa aí, Vitor, para só não colocar o Cleveland na roubada. Acho que são números favoráveis, né? Melhorou um pouquinho. Não sei se tem a ver com o fato de ele estar mais contido, mas eu acho que, de alguma maneira, é uma questão de expectativa, né? Se você espera menos 10, faz menos 7,
é uma boa notícia. É melhor do que você esperar -5 e fazer -7. Então, eu acho que existem sinais de que talvez o efeito da pandemia na vida econômica do país seja menos ruim do que havia se imaginado e talvez essa percepção já tenha sido capturada aí nessa pesquisa. O fato dele também estar gerando menos crises, eu espero que seja positivo. Tem gente que gosta, né? Tem gente que gosta do presidente belicoso. Eu prefiro ele moderado. Então, acho que nos piores momentos ele se manteve resiliente com o terço do eleitorado favorável a ele, né? O terço da população. Então, eu acho que eles, de alguma maneira, depois dessa crise toda, ele sair disso com esse mesmo terço é uma prova de resistência notável, na minha opinião, né? E aí você tem que pensar que nos próximos 2 anos, segundo o filósofo Tiririca, pior que tá não fica. Então, assim, daqui para melhor, né? Não é possível que a gente não consiga melhorar. Então, eu acho que são indicadores promissores. A questão do Queiroz vai afetar o Bolsonaro na segunda derivada, né? A primeira é em cima do Flávio, que de fato é quem o empregava na Assembleia. Até que ponto isso vai afetá-lo? A gente sabe que o Queiroz, no fundo, é um caso de corrupção no pequeno varejo, né? Não é no atacado. Essa questão da rachadinha é uma prática lamentável disseminada no Brasil todo. Não é a mesma coisa de se roubar a Petrobras. Mas ele tem um potencial de disseminação se a coisa for caminhar. Mas eu acho que assim, tudo indica mesmo para que o pior já tenha passado, até do ponto de vista de Na própria aprovação. pesquisa, a maior parte da população, não lembro o número exato agora, mas diz exatamente essa sensação de que o pior em relação à pandemia já ficou para trás, associado a essa ideia de melhora um pouco da percepção da economia. E aí, Cleveland, diz para mim, qual é a sua Até o impressão? mercado, né? Você que está no mercado, né? Sem sombra de dúvida, né? O mercado aí, o Ibovespa trabalhando isso, né? aí acima dos 100 mil pontos, né? Realizando um pouco aí, mas recuperando significativamente muito grande parte aí do que custou a pandemia em termos do preço dos ativos. Diga lá, Cleveland. Vamos lá, vamos separar. Uma coisa é a pesquisa que mostra a percepção, a outra coisa é a realidade. Tá? Então a gente está falando fundamentalmente da pesquisa, a gente está falando da percepção que as pessoas têm com relação ao governo Bolsonaro e assim por diante. O que me chamou a atenção é que essa virada, né, ou seja, quando parou a queda e começou a subir, coincide, de certa maneira, com a reabertura, em primeiro lugar, da economia. As pessoas começaram a voltar a circular. Então, acho que as pessoas começaram a, como o Vitor disse, pensar um pouco mais no sentido de que, olha, o pior já passou. E é aquela velha história, né? É a economia, idiota. O que faz as coisas melhorarem para um político é uma economia pujante. E a segunda coisa é o fato também de que essa virada coincide um pouco com um pequeno acerto da Caixa Econômica Federal na distribuição de recursos para os mais necessitados. Então, você começa a perceber que das 850 mil, perdão da palavra, cagadas que foram feitas pela Caixa, ela começou a acertar alguma delas. Então, o dinheiro começou a entrar na conta de uma população mais pobre. Isso, eu acho que também tem um reflexo aí. A terceira coisa é, como vocês já disseram, né? O homem calou a boca, né? Então, eu acho que só dele ficar quieto... É o famoso calado é um poeta. Nossa, o Romário exemplifica muito bem essa situação aí quando ele fala que calado é um poeta, porque o caso do Bolsonaro é um caso típico desse. Então, eu acho que essas três coisas pesam. Com relação à percepção do Queiroz, eu acho que tudo isso é muito cedo. A gente não sabe o que vai sair desse fio aí, né? Estão puxando um fio, mas você não sabe o que vem lá de dentro do governo. E aí eu vou ficar esperando, porque, obviamente, como o Vitor falou, o primeiro impacto era de esperar que fosse sobre o Flávio, que é o cara que está diretamente envolvido.
mas a gente não pode esquecer que também tem pagamento da ex-esposa do Bolsonaro e assim por diante, e outras coisas mais, né? Então, a gente... Eu fiquei muito surpreso, porque olhando de fora e exatamente compartilhando do que você está dizendo, a minha percepção é que esse delta aí, né, do Queiroz com o Bolsonaro fosse muito maior. Eu fiquei muito surpreso assim que isso traga pelo menos a percepção da pesquisa e até o momento, né? Que assim, 61% associado diretamente ao Flávio Bolsonaro. Eu fiquei surpreso que as pessoas consigam sequer separar, né? Que é tudo muito Bolsonaro, né? E fiquei surpreso com isso, mas aí acho que é nessa linha mesmo que você está falando, Clio. Não, é muito cedo. Acho que a gente tem que esperar, a gente não sabe o que vai acontecer. As pessoas ainda estão vendo muito pouco essa relação. E essa relação tem aparecido na imprensa? Tem, mas de uma maneira menos intensa, porque estão atirando muito mais para o lado da pandemia, né? Dos erros, dos sugeridos erros com relação à gestão da pandemia, né? Então, é muito cedo, é muito cedo. E a gente está falando de subida de 5 pontos, né? Pensar dentro da margem de erro, tá? Já passou da margem de erro, mas ele está voltando eu para o acho que ele tinha, né? exatamente, acho que é muito mais no sentido de detectar o fim de um movimento e uma reacomodação para dentro da linha. Muito bem apontado o que você disse, exatamente no sentido que ele está agora no patamar exato a pré-saída do Moro. Aliás, falando de pré-saída do Moro, falar aqui algo que a gente não tinha alinhavado no nosso bate-papo, mas excelente declaração do Mandetta dizendo que se fosse para ter uma chapa com o Moro, não seria para ser vice do Moro, né? Seria para ele ser o cabeça da chapa, o que acho que corrobora a tese de muita gente que diz que ele estava no governo mesmo, era cuidando da carreira política dele, e que demonstra o seguinte, né? Santa pretensão, Batman, né? O Mandetta sair cabeça de chapa com o Moro de vice. Brincadeira. Bom, podemos avançar, meus amigos? Então vamos lá. O mecanismo reagiu, né? Nós vimos lá o José Serra sendo apontado como titular de uma conta com 40 milhões de reais lá na Suíça, indiciado pela Polícia Federal. Por conta, o cerco parece se fechar por conta de uma outra questão. A Polícia Federal ia fazer uma incursão lá no gabinete dele no Senado, e foi impedida, por um lado, por uma fortíssima dupla de zaga, Alcolumbre e Toffoli. Não é brincadeira passar por uma zaga dessa, não. Esses dias eu vi uma foto do Serra, que talvez seja uma imagem que resuma mais do que qualquer coisa possa falar. Né? Assim, uma imagem decrépita. Decrépita, essa é outra palavra, é a palavra que eu consigo encontrar. Né? Que nada resume mais para mim assim, o PSDB, né? O PSDB ofereceu ao país, nas últimas 3 eleições, 3 candidatos que são indiciados por crimes de corrupção. E aí eu queria um pouco dessa impressão de vocês em relação ao PSDB, o Serra, e sobre esse fim melancólico aí. O que você acha, Cleveland? Você falou 3, né? Os últimos 3 candidatos que o PSDB ofereceu para as eleições presidenciais foram o Zé Serra, né? Tá aí na crista da onda. O Aécio, que também não está em boa situação, e mais recentemente o Alckmin, né? Então dá para pedir música no Fantástico? Exatamente, já pode até pedir música no Fantástico. O Aécio, atual deputado do Baixo Clero, né? Exatamente, né? Que downgrade, né? Queria a impressão de vocês sobre esse cenário, sobre esse esfacelamento aí do PSDB e essa situação em particular aí do Serra. Toda vez que eu vejo alguma coisa desse tipo na televisão, que eu vejo a possibilidade, indiciamento e assim por diante, eu sempre lembro do mensalão e eu sempre lembro da postura do PSDB quando do mensalão, de querer evitar a todo custo o impeachment do Lula à época. E foi um dos primeiros partidos a tentar deixar para lá, deixar para lá, deixar para lá, achando que poderia sangrar, né? Que era o discurso da época. A minha pergunta é, será que era deixa sangrar ou será que é não me deixe sangrar juntos? E a sua pergunta o tempo respondeu. A minha dúvida é essa. Eu não sei, a gente tem que esperar. Nenhum deles foi condenado ainda.
Mas é triste, né? É triste ver pessoas se metendo em situações como essa, né? De novo, a gente vê os mesmos agentes econômicos associados a grupos de políticos. É impressionante. Me assusta um pouco, assim. É você olhar e pensar: será que algum dia a gente vai conseguir mudar isso? E aí, Vitor, vamos conseguir mudar isso algum dia? Não sei. Mas o PSDB é o seguinte, ele é do tamanho, no máximo do tamanho que ele obteve na última eleição. O PSDB hoje não tem muita relevância, não é um protagonista mais. E eu entendo, até já falei isso em outras ocasiões, que essa situação corrobora com aquela nossa suspeita, né? Por que o PSDB, como oposição, é tão pouco combativo no período Lula-Dilma, né? Por que eles nunca foram incisivos em fazer um trabalho mais combativo? O próprio Mensalão, que foram os primeiros a tirar o corpo fora, e mesmo depois do período Dilma, né? Isso explica muita coisa, eu acho. Essa situação explica muita coisa. Um PSDB é um partido de caciques derrubados, né? O pessoal já com muita quilometragem de vida pública, fim de carreira, partido que não se renovou. Tem aí o João Agripino para que você chama de João Agripino, Que que é o João Agripino Show. o João Agripino que está tentando dominar o partido, mas eu acho que assim, ele é desse tamanho aí, 4%, 3%. Ele está renegado aí à obsolescência. A gente está vivendo, em termos político-partidários, né, um grande vácuo, né, porque o PT encolheu muito, né, o PSDB encolheu muito. Você, ainda que você tenha tido um avanço de direita, conservador, liberal, seja o que for, mas isso não está de alguma maneira organizado, né, em termos partidários. Então, realmente, a gente tem um cenário político bem complexo. Mas é aquela história, né? Plantio e colheita é conceito bíblico, né? Então o PSDB está colhendo tudo aquilo que plantou. Bom, o nosso próximo papo aqui, que é o último item aqui antes do nosso fechamento, é falar sobre a escalada de tensão entre Estados Unidos e China, né? Os Estados Unidos mandou fechar o consulado chinês em Houston, isso aumenta a tensão. Há quem diga que isso seja uma estratégia do Trump, que não parece não estar tendo vida fácil, mesmo jogando contra o Joe Biden, né? E que isso seria uma estratégia para tentar recuperar um pouco da popularidade, acirrando os ânimos. Ele tiraria proveito político dessa situação, uma vez que ele se encontra bastante desgastado, especialmente pela questão do coronavírus. Queria a impressão de vocês, isso é só o começo? Está jogando para a torcida? A gente deve ficar preocupado? Qual é a sua impressão aí, Vitor? Eu tenho a impressão que é jogo para a torcida. Eu acho que tudo que acontecer daqui até a eleição americana terá um componente eleitoral por trás. Então, assim, falar mal da China ou se defrontar com a China, mesmo que seja na retórica, me dá 2 pontos? Dá, então vamos fazer. E N situações em que eu possa ser beneficiado, vão fazer. Né? O que vale agora lá é a eleição. Então, na prática, as economias impedem que tanto China quanto Estados Unidos façam loucuras. Né? As economias estão interligadas, a globalização não permite que você cometa atos insanos, porque todos sairão perdendo. Então, acho que existe um limite para esse tipo de retórica mais dura, e é o limite dos votos que ele pretende ganhar na eleição de outubro, que acho que é um bom tema para próximas pautas, né? Porque o que deveria ser uma barbada não está com cara de ser tanto barbado, né? Mas ainda acho que o favoritismo é sempre do mandatário.
E aí, Cleveland, qual é a sua impressão? É jogo para torcida mesmo? É festa, é factoide para a eleição ou de fato a gente pode ter uma escalada aí com maiores consequências? Não acho que tenha escalada. Talvez algumas rusgas, algumas fricções na área comercial, mas isso faz parte do jogo. Eu acho que não tem nada de novo para ele ter tomado essa atitude, ou seja, não descobriu algo que já não soubesse. As coisas já estavam lá, a gente já sabe como é que esse jogo diplomático entre esses grandes funciona. Ele simplesmente quis tirar o foco de coisas que podem prejudicá-lo politicamente próxima à eleição. Algumas semanas a gente estava conversando aqui e a gente estava dizendo que a gente não sabe se a eleição nos Estados Unidos está decidida. Eu estou começando a mudar. Eu estou começando a achar que sim. Não tenho certeza, obviamente, mas eu estou começando... Sim, a favor do Joe Biden? Sim, a favor do Joe Biden. Eu estou começando a achar que tem alguns sinais aí de que o Trump pode, de fato, perder. Mas, enfim, é só um achismo. Não tenho nenhuma teoria mirabolante por trás. Eu só estou lendo muito e tentando entender um pouquinho mais. Mas eu acho que e essa atitude do Trump mostra um pouco isso. Ele deve ter informação suficiente para perceber que o negócio está realmente feio. Eu tenho a sensação que se os democratas tivessem sido capazes de escolher uma candidatura um pouco mais robusta, né? O Joe Biden, nos últimos dias aí, andou dando sinais de senilidade. Se eles tivessem conseguido colocar alguém um pouco mais consistente, né? Que não fosse a Hillary ou o Bernie Sanders, eu acho que isso que você falou, Cleveland, eu não diria que daria com barbada, mas eu acho que daria bastante trabalho, né? Porque hoje a gente tem um cenário bastante complicado, né? O Covid, pelo custo de vidas humanas, o custo social, o custo econômico, né? A própria postura beligerante do Trump, né? Então, realmente, talvez um candidato mais consistente pudesse dar muito mais trabalho aí. Mas isso é impressionante, né? Impressionante que eles tenham sido incapazes de encontrar um bom candidato. Exatamente, impressionante. A sensação que dá é que assim, eles quase que não querem ganhar, né? Porque a opção mais próxima era o Bernie Sanders, que é ainda pior que o Joe Biden. Aí eu vou fazer uma provocação. Eu adoro, essa parte é boa pra caramba. Vai lá. Tem uma coisa que me deixa extremamente irritado, que a gente fica falando aqui no Brasil, que a quantidade de partidos é muito grande. Quando você tem uma quantidade de partidos fortes e pequena, fica muito difícil que uma nova ideia consiga ir à frente. Para na base do partido, você não consegue pegar as novas ideias e construir dentro desses partidos. Então, uma coisa que eu olho para os Estados Unidos e constantemente eu fico pensando o que sai de novo de lá? Muito pouco. Ou é democrata ou é republicano, mas as novas ideias dentro dos próprios partidos são muito difíceis de vingar. É muito difícil. Então você tem de sempre. E eu acho que qualquer coisa melhor dos democratas não iria aparecer e qualquer coisa melhor dos republicanos teria menos chance. Por todo o modelo político que está lá construído. Mas o Trump não deixa de ter sido algo novo, né? Porque ele é completamente um ponto fora da curva, mesmo dentro do Partido Republicano, né? Ele foi uma grande novidade. Se você entre aspas, né, Vitor? Entre aspas, porque o crescimento dele está muito baseado no recurso financeiro, né? No dinheiro, no poder do dinheiro. Né? Não, mas ele como personagem. Sim, isso sim. Como personagem e como, certamente 3 anos antes da eleição vai falar Trump vai ser presidente, não, você está de brincadeira comigo, né? Não vai ser. O cara é apresentador do reality show. Não deixa de ser parecido com a situação do Bolsonaro, mas tem algumas similaridades com o Bolsonaro, né? Tirando o poder econômico à parte, mas ele rompeu com o status quo. Ele rompeu dentro de um partido, dentro de um dos dois partidos, né? Eu acho que ele teria ele teria pouquíssima chance de fora conseguir alguma coisa.
Sim, mas ele conseguiu romper dentro do modus operandi, foi uma novidade. Não teria sido eleito se saísse independente, provavelmente, né? Sim, sem sombra de dúvida. É. Teria que estar ali Mas de dentro fato, do. dois é muito pouco. A gente fala aqui que a gente tem 30, a gente consegue dar espaço para os tiriricas e tudo mais, mas 2 também restringe demais, né? E você sabe que um dos 2 é o presidente. É. Na verdade, é um só. Você tem um candidato só. O outro é conhecido, é o presidente que está na eleição do meio do mandato, um deles é o presidente. Tem um pouco mais de E graça quando troca o presidente, né? Eu acho que a gente deveria assistir mais os Simpsons para ver quem vai ser o próximo presidente. é uma boa dica aí para as nossas próximas premonições. O interessante lá nos Estados Unidos, né, é que você chegar numa disputa eleitoral e perder é o fim da sua carreira política, né? Dali para frente você vira uma referência, mas Isso eu acho você não isso eu concorre acho a outra interessante. eleição. É interessante, né? Isso É uma binomial que vai indo ali, você chegou ali, você perdeu, você acabou, né? é, Você vê a acho Hillary, engraçado isso. né? Para, O você Al não dá uma Gore, segunda chance. não tem essa, amigão. Ali é a final do campeonato, é jogo só de ida. Se você não for eleito, não for escolhido candidato, você não vai. Não tem aquele cara persistente, né? Tipo um Lula, um Maluf, que fica tentando. Não rola isso aí. Serra. Serra, Exatamente, Serra. O Lula, que foi o campeão de tentativas, né? Isso é. assim, né? O Ciro também, né? Sempre correndo por Ciro, fora, uma o figura caricata Ciro, aí. o Ciro já vai ser 10 vezes candidato, né? Uma figura que surpreendente, uma figura que surpreendentemente ainda tem gente que leva a sério. Eu fico impressionado com isso, carinha. Bom, vamos começar aqui a nossa rodada final com as nossas dicas e citações. Cleveland, por favor, você que sempre tem dicas aí tão legais. Eu parei de dar dica de vinho, porque senão eu vou começar a falar que eu sou bêbado, tá? Não, imagina. Então, eu resolvi trazer aqui, por conta dessa discussão do Trump com a China, eu resolvi voltar para a minha biblioteca pessoal e folhear um pouquinho um livro que eu já tinha lido e me deu até vontade de voltar a lê-lo. Esse livro aqui, Diplomacia, Henry Kissinger. Esse livro é fantástico, que ele mostra todo o jogo da Guerra Fria, como é que isso se deu, como é que cresceu. E ele conta de dentro, né? Porque ele participou diretamente disso. Então, eu fui procurar dar uma olhadinha para tentar entender um pouquinho melhor a pergunta que você me fez. O que pode dar esse negócio do Trump com a China? E aí eu me lembrei que eu sou economista, né? Então, eu fui recorrer aos meus métodos de análise. E um deles é a teoria dos jogos, né? Muito legal. Se saíssem brigando, seria um jogo de perde-perde. Então, não tem a mínima chance desse negócio ser sério lá na frente. Vai ser uma discussão daqui, uma rusguinha daqui, uma proibição de lá, outra daqui, ponto. Vai ficar nisso. Bom, essa é a minha dica. Tem bola dentro, bola fora? Pode se mandar ver. Bola fora. Eu ia falar da Caixa Econômica Federal, que mais uma vez descobriu mais fraude lá, mas vai parecer que é uma coisa pessoal. Então eu vou, infelizmente, dar minha bola fora dessa vez para o nosso querido ministro da Economia, o Paulo Guedes, por conta de ter mandado a parte da proposta, não a todo, e ter criado mais fricção do que incentivo. E que foi uma decepção no sentido do que eu imaginava que poderia ser uma reforma tributária que desse um mínimo de ordem na casa. Então, acho que faltou isso. Bola dentro. Será que tem alguma bola dentro para dar? Até aceito sugestões, se vocês tiverem. Porra, cara, você como corintiano ganhou o clássico ontem. Não, Quer uma bola dentro melhor que essa? Verdade. Ou você tá sacaneando tantos palmeirenses que para você já nem conta mais ganhar da porcada. Porra, mas assim, eu já sacaneei todo mundo. Sacaneei antes de começar o jogo ontem. Já fui sacaneando direto. Não perca essa oportunidade. E aí, Vitão, e você? Quais são suas dicas aí? Quem me falou em livro, então a minha dica até tentando para compartilhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. O Vitor é tecnológico pra caramba, né, bicho? Ele é um orgulho, né?
É Eu um vou começar a orgulho, é um compartilhar orgulho. também, vou aprender com ele. É um orgulho, é um orgulho. Esses dias eu falei para ele que eu queria pegar uma assinatura Esse dele livro. para vender no eBay, que eu acho que eu vou É. levantar uma grana, bicho. Então, esse livro é um livro fantástico sobre a Segunda Guerra Mundial. Já li faz algum tempo, mas quando o Clive citou um livro que foi para a minha lista, esse aqui, para quem gosta dessa literatura de guerra, eu gosto bastante das duas primeiras guerras, um nível de detalhes fantástico e com um texto fácil. É um tijolão, leva um certo tempo, mas eu recomendo bastante. Tá? Anotando já. Pode anotar que esse vale a pena. Uma leitura tranquila, não é porque quando às vezes tem historiador que escreve de maneira muito densa, né? Você não consegue ler. Aquele Eric Hobsbawm, sabe? Muito Muito famoso, pesado. pesado demais. Essa é tranquilíssima. Então recomendo esse livro aqui. Bola fora para nossos caciques tucanos, né? Que estão aí mergulhados na lama, tanto o José Serra já em situação de denúncia mais avançada, investigação, quanto o Geraldo Alckmin, que por hora é só uma denúncia, né? Não se sabe, não se pode tomar nenhum veredicto, mas é uma notícia bem triste aí. Todo o tucanato, todo com o bico sujo de lama. Acho que é a nossa bola fora da semana. Bola dentro. Olha, eu não tenho bola dentro, eu tenho bola dentro que se hoje nós temos um WhatsApp de amigos que a gente costuma fazer aquela competição do Cartola, sabe? Não sei se você joga o Cartola, Eu já Campeonato Brasileiro. desisti. Eu já desisti. Existe? Já desisti. Então, a gente tem lá uma competição e foi reativado. Essa semana a gente está todo mundo se mobilizando para montar o seu time do Cartola. Então, o Campeonato Brasileiro, bem ou mal, vai começar. Daqui a 18 dias não vai ter público, né? Vai ser um negócio meio estranho. Jogo em casa não faz diferença mais, porque não tem torcida contra. Isso aí vai mexer um pouco nos As prognósticos. estatísticas. Mas, cara, numa situação em que a gente está sem entretenimento, eu acho que ele vai ser um entretenimento dos bons, sabe? Estou preparando aqui, estou até pensando em reativar meu Premiere, que eu tinha cancelado pela performance do meu time, que me irritou demais. Eu, há 2 anos, decidi que não ia assistir mais nada. E eu acho que eu vou reativar ela. São 4 meses invicto, né, Marcelo? Tem que respeitar. É isso aí. Eu já estou com um pouco. Eu já estou preocupado. Eu já estou preocupado porque hoje o São Paulo joga com o Bragantino, né? E pode ser que a nossa série invicta acabe, né? Espero que não, mas vamos ver, né? Bom, mais alguma coisa, Vitão? Não, só isso aí. Então é o seguinte, vamos lá, meus amigos. Bom, bola fora aí para o ex-ministro da Saúde, Mandetta. Eu confesso que nas primeiras aparições dele no Covid, ele me enganou. Eu fiquei bem impressionado com o domínio que ele tinha ali naquelas entrevistas, mas o tempo foi passando e, pelo menos para mim, foi ficando claro que ele estava ali dentro do governo muito mais preocupado com uma agenda própria, né? Não agiu como membro de uma equipe, de um governo. Tentou impor uma perspectiva meramente sanitária num problema que é muito maior, e agora, fora do governo, ele fica dia após dia dando declarações, tentando se manter na mídia aí, mas essa última realmente, eu acho que um pouquinho de terapia aí para ele dar uma recalibrada na autoestima, dar uma baixadinha de bola seria bom. Realmente imaginar que ele possa ambicionar encabeçar uma chapa numa disputa presidencial, tendo o Moro como vice-presidente, por favor, né? Eu acho que se ele viesse a conseguir participar de uma chapa presidencial, estando com o Moro, ele deveria entender como uma deferência, né? Porque queira ou não queira, alguns estão desapontados, outros seguem fiéis admiradores, mas o Sérgio Moro é uma figura de muito mais relevância nacional do que o Mandetta, até pouco tempo atrás, pelo menos em caráter nacional, um ilustre desconhecido. Bom, lá dentro, eu vou mandar aqui para o jornalista Luiz Ernesto Lacombe, né, que saiu da Bandeirante, um jornalista assumidamente conservador, mas um cara bastante ponderado, bastante equilibrado, e ele lançou um canal no YouTube
né, o seu primeiro vídeo lá com o Caio Coppola e o Alexandre Garcia. Já tem lá 1 milhão de inscritos, mostrando aquela história, né? Informação é poder. E o advento das redes sociais quebrou o monopólio aí dos veículos de imprensa. Para quem não assistiu à inauguração do canal dele, eu acho que vale bastante a pena. O Alexandre Garcia realmente é um cara que está no auge da forma, aos seus 80 anos, tem histórias deliciosas aí para contar, valeria dentro. Bom, dica eu vou dar duas. O de um filme, né, que eu que sou do mercado financeiro, que chama-se The Big Short, né, A Grande Aposta, que conta a história da crise de subprime. Muita gente até hoje não entendeu muito bem o que aconteceu. Aquele filme lá é um primor, inclusive ele tem um mecanismo muito interessante, né, que é de um narrador, né, que meio que vai explicando algumas coisas. Acho que vale bem a pena. Acho que o Cleveland quer falar alguma coisa. Diga aí, Cleveland. Quem for ver, aproveita e veja também o Too Big to Fail. Ah, excelente. Tá aí. Bom. Baita. Dá para fazer uma sessão dupla tranquilo. Mostra a ação dos bancos centrais, do Banco Central naquela ocasião. Muito legal, né? Aí, filmaço. Muito, muito bom adendo, Cleveland. Uma dica que eu vi hoje, uns minutos antes aqui, especialmente para brincar com a criançada, o Google lançou uma função. Se você digitar o nome de um animal, né, por exemplo, leão, vai aparecer ali rolando a página o desenho de um leão em 3D. E se você colocar ali, apertar o botão e apontar seu celular para o chão, né, ficar em paralelo ao chão, ele projeta na sua câmera como se aquele animal tivesse ali em realidade virtual, no tamanho certo do animal. E no caso do leão é o tamanho de um cavalo. É muito legal. Dá para fazer boas brincadeiras com a criançada, fazer umas montagens. E por fim, eu queria pedir licença para vocês. Eu tenho uma grande amiga minha que está passando por um momento muito delicado na sua saúde. Então eu queria dedicar esse nosso bate-papo a ela. Eu vou tomar a liberdade, eu não vou aqui compartilhar o nome dela em respeito à família e esse momento tão delicado, mas eu sou uma pessoa de fé. Quem nos dá a vida e quem nos tira a vida é Deus. E a minha citação é que aquele que tem fé nunca está só. Então a gente tem fé e ela vai sair dessa, se Deus quiser. Meus amigos, muito bom encontrar vocês. Uma pena que nessa semana a gente não pôde ter o Rodrigo, mas a próxima semana vai passar rápido e o time vai estar completo de novo. Viu? Muito obrigado mais uma vez, muito obrigado pelo privilégio da companhia de vocês nesse bate-papo. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Valeu, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.